Olá, amigos do Paradesporto. Sejam bem-vindos. O projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo, com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto do Ministério do Esporte. Nossa entrevistada de hoje é a professora Thalita Gonçalves Santos, diretamente de Campinas, São Paulo. Nosso bate-papo de hoje tratará do tema Os cuidados para a iniciação das pessoas com transtorno do espectro do autismo no esporte adaptado. Eu, Ciro Winkler, conduzirei essa conversa cujo objetivo é discutir a intervenção pedagógica junto a pessoas com deficiência por meio do paradesporto. Thalita é graduada em Educação Física pela Unicamp, possui especialização em esportes e atividades físicas inclusivas para pessoas com deficiência pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Thalita também é mestre e doutoranda em Educação Física, com ênfase em Atividade Física Adaptada pela Unicamp. Ela possui experiência como docente em ensino superior, treinamento em basquete em cadeira de rodas, é auxiliar de coordenação em eventos de competições da natação paralímpica do CPB, assim como atua em instituições clínicas e escolas especiais para educação física junto a crianças, jovens e adultos com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Thalita, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo sobre paradesporto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite. Aproveito para fazer minha audiodescrição. Então, eu sou negra, tenho cabelos cacheados, estou usando uma blusa cor de vinho e, ao fundo, tem uma parede cinza. Thalita, você contou aqui para a gente como que é o seu sinal? Contei. O meu sinal é um caixinho. Isso. Thalita, faltou uma parte de descrição, um sorriso muito bonito, né? Faltou uma pequena parte da sua descrição. Um sorriso, viu, gente? Nunca usei aparelho, mas... Aqui junto na nossa videoaula nós temos a Clélia, que nos acompanhará e nos dará suporte com a parte de Libras. Thalita, frente à sua larga experiência no meio, gostaríamos que você inicialmente contasse para o nosso público quais as características das pessoas com transtorno do espectro autista. Claro. Primeiro a gente precisa realmente considerar a pessoa ali, né? Porque às vezes a gente agrupa o autismo em algumas características e acaba caracterizando todos os comportamentos no espectro. E, na verdade, diferentes comportamentos fazem parte da composição dessa pessoa, né? Dessa criança. Então, é importante a gente pensar que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é considerado uma deficiência legalmente, mas é um transtorno. E ele é um neurodesenvolvimento atípico, então é congênita a deficiência, a criança nasce com transtorno. Ele vai aí apresentar déficits em algumas áreas, né? Duas principais, que é a comunicação social e interação social em diferentes contextos. Outro ponto aí é padrão restrito, repetitivo, de comportamento, interesse ou atividade. Então, por que eu dou uma pausa para falar sobre isso? Porque quando a gente pensa nesses critérios, que são critérios aí de características da interação social, da comunicação, a gente precisa pensar em tudo que entra dentro disso. Então, aí entra baixo contato visual, às vezes o toque é algo incômodo, muitas vezes há uma hipersensibilidade enquanto a luminosidade, enquanto a ruído. E quando muitas vezes a gente ou escuta falar do espectro, a gente pensa no contato visual e no toque.
E aí, por exemplo, até dentro da educação física, não, essa atividade a criança não gosta porque ela não gosta de ruído. Só que será que é o ruído que realmente está interferindo na participação dessa criança? Né? Às vezes a gente esquece de considerar tudo que entra dentro da comunicação e da interação social. E aí, em outros momentos, a gente vê a criança, às vezes, com um interesse restrito ali, né, numa atividade específica, e não considera que, na verdade, o interesse daquela outra criança não pode ser tão visível quanto o da criança anterior. E aí fala, o autismo dela é diferente por conta dessa característica, mas na verdade tudo está dentro desse critério diagnóstico, que entra aí como um padrão restrito, repetitivo de comportamento, interesse ou atividade, ou seja, quantos núcleos aí diferentes, né, nós temos para caracterizar as interações e então definir o que o nosso aluno tem e o que o nosso aluno não tem, mas como característica ali também. Outro ponto é os níveis do autismo, porque a gente escuta muito falar também de nível leve, moderado, só que esses, quando a gente coloca dessa forma, a gente acaba fazendo um juízo de valor, porque hoje nós temos nível 1, nível 2 e nível 3, que é definido pelo nível de suporte que essa pessoa vai demandar. Então, o nível 1, ele vai demandar pouco suporte, nível 2, um apoio substancial e o nível 3, um apoio muito substancial. Então, se são níveis enquanto ao suporte que esse indivíduo precisa aí para executar tarefas de vida diária, por exemplo, a gente também precisa pensar nessa característica dentro da nossa área da educação física. Thalita, foi muito legal esse breve resumo que você fez e contempla muita coisa. Eu acho que um aspecto muito legal, né, em tudo que você falou é a questão social, né, a questão ambiental e quanto ela interfere em todo esse processo, né? Uhum. A gente, na maior parte das vezes, fala do sujeito, mas esquece desse ambiente, né? Enfim, são Sim. pontos aí bem legais para a gente pensar. Claro, e quando a gente fala também da questão do adulto, né, porque hoje a gente vem aí tendo mais diagnósticos adultos tardios, a gente precisa lembrar da questão da camuflagem, que entra o masking aí, o masking, né, que é quando esse indivíduo, né, quando essa pessoa, ela suprime alguns comportamentos que para ela seriam mais confortantes, como, por exemplo, a estereotipia motora, que às vezes entra ali como um fator de autorregulação dessa pessoa, e exacerba outros comportamentos que para ela são incômodos, como, por exemplo, a reciprocidade socioemocional, né? A forma, a expressão emocional que o outro espera receber frente a alguma situação e não necessariamente o que ela queira demonstrar. O que vai aí também causando um afastamento, um isolamento, muitas vezes, por essas pessoas, inclusive falta de procura para a prática esportiva dentro desse contexto, né? Porque às vezes, quando criança, ela já tentou muito, viu que não dava, e quando adulta, então, não, eu já vi que isso não é para mim, eu não quero praticar. Muito legal as tuas respostas. Eu acho que tem uma série de pontos aí que podem ser levantados disso. E talvez a primeira pergunta, em cima de tudo que você falou, as suas considerações, como que essas relações impactam na prática de atividade física e na prática do esporte? Sim. Pergunta fácil, né? É. Bom, a gente tem alguns elementos que vão impactar aí diretamente. Primeiro, a gente precisa entender o quanto o movimento está conectado com a nossa comunicação. Eu sempre pergunto assim para as pessoas: quando você era criança, você fazia amigos com pessoas que se movimentavam de forma diferente? Você já fez amigo com pessoas que tinham ali estereotipias? Não.
não tinha tanto na minha sala, algo do tipo, tá. Então, vamos voltar a pergunta para o adulto. Então, hoje, como adulto, você se relaciona, você se aproxima, você busca amizade com pessoas que fazem movimentos estereotipados, que têm um movimento diferente do corpo, por exemplo? Então, só assim, nesse exemplo, a gente consegue ver o quanto o movimento está atrelado à comunicação e à interação social. Porque se nós, quando adultos, podemos ter alguma restrição em relação ao movimento que a outra pessoa realiza, uma criança, no seu processo de desenvolvimento, pode ser ensinada a também ter restrições. Né? Então, hoje, o movimento ele não entra como um critério diagnóstico, por exemplo, para a definição do TEA. Mas nós temos muitas pesquisas que trazem o quanto há uma maior incidência ali de alteração postural, de equilíbrio, alteração na marcha, alteração nas passadas, coordenação motora, principalmente bilateral, coordenação motora fina, né? A interação óculo-manual, essas respostas sensório-motoras, elas também têm alterações dentro de muitas manifestações de pessoas com autismo. Então, são características motoras que vão influenciar na prática. Então, por exemplo, né, a criança ela tem a alteração física motora ali e vai para uma aula. Ela pode estar no nível 1, ela pode responder à comunicação que está acontecendo naquele espaço, mas ela responde de uma forma diferente, de uma forma motora, né, no exercício. E ali ela recebe uma negativa, como, por exemplo, crianças, às vezes, brigando, zoando, ou alguma risada, enfim, bullying, né, que muito acontece. E aí ela ali teve uma interferência da deficiência de forma indireta para a prática esportiva, influenciando até mesmo no tipo de esporte que ela vai praticar. Se ela gostou, se ela gosta de praticar esporte, pode ser que quando haja pessoas em volta, ela não vá praticar. Então, assim, não é só a característica do autismo que vai influenciar na prática da atividade física. O que vai também influenciar na prática de atividade física é a resposta que os pares dão ao comportamento da pessoa autista. Então, hoje nós temos indicações aí de esporte como lutas, como natação para pessoa com autismo, mas e os esportes coletivos, né? O que tanto está acontecendo dentro desse esporte adaptado, né, do coletivo, que está inibindo a participação de tantas pessoas com autismo? Será mesmo que são só questões sensoriais do autismo que estão inibindo essa participação? Porque muito do que acontece hoje é a falta de uma comunicação mais assertiva com essas pessoas com autismo, seja por comunicação aumentativa ou alternativa, para que haja de fato uma compreensão de regra e de jogo e uma participação mais efetiva. Né? Então, assim, dependendo do nível desse aluno, do nível do autismo desse aluno, existe sim alguns esportes que haja uma complexidade maior nessas regras, que dependa principalmente de uma interpretação do colega, né, do par dele, para executar, que vai limitar a participação. E já outros esportes que podem ser ter mais acesso a essa prática, a essa compreensão das regras, por ser executado também, muitas vezes, de uma forma mais personalizada, individualizada, de uma forma mais especializada, né? Que eu acho que o X aí da questão é o quanto a gente foca em se especializar em algumas questões e esquece de outras que são as relações humanas, né? Porque se a gente fala da deficiência na comunicação social, então, nada mais justo do que a gente olhar para questões da nossa comunicação primária
para se relacionar com outro que tem, sim, essa deficiência, essa alteração no aspecto da comunicação. Porque a gente tem muitos símbolos sociais dentro do esporte. E é justo que eles tenham a deficiência ali. Então, como que eu vou fazer um gesto para uma pessoa que ela não foi apresentado socialmente a ela, né? Eu falo também da placa do banheiro, por exemplo. Às vezes tem escrito WC, às vezes tem um chapéuzinho, uma gravata, um lacinho. Só que no fim, tudo isso para representar banheiro. E aí, às vezes, ela aprendeu um simbolismo daquele, que é o banheiro, mas não todos. E quando ela vai para um ambiente, ela não tem nem autonomia para ir, às vezes, a um banheiro, porque ela não identificou que aquele símbolo diferente também estava representando a mesma coisa, que era o banheiro. E isso acontece o tempo inteiro dentro da nossa prática, né? Do esporte adaptado, do esporte convencional e do esporte que a gente pratica dentro da escola, por exemplo. Thalita, acertei o sinal? Sim. Thalita, acho que você colocou vários pontos aí que eu achei super interessante. Posso fazer duas perguntas em cima dessa fala? Não estava no roteiro mesmo, mas agora é problema seu para responder, mas super legal. Quando você coloca das capacidades físicas associadas, de equilíbrio, marcha, você já viu alguma coisa associando os 3 níveis do espectro do autismo com essas marchas? Por exemplo, o severo tem mais comprometimento, o moderado tem um pouco menos. Já viu alguma coisa nesse sentido? Já vi, sim. Tem um estudo que traz alterações no equilíbrio e na marcha e hipotonia, né? Alteração no tônus muscular de pessoas com nível 3, por exemplo, do autismo, nível 2, nível 3. Então, pessoas do nível 1 com alterações em coordenação motora fina, coordenação óculo-manual, né? Então, o estímulo que chega mesmo e a resposta que isso vai trazer. E é importante nesse momento pontuar a interação do autismo, né? A predisposição que o autismo apresenta para demais diagnósticos, né? Então, pode ser que essa pessoa ela tenha o autismo, mas ela também tenha o transtorno do desenvolvimento da coordenação motora, ou também tenha, né, como eu citei, o transtorno do processamento sensorial, que é essa resposta que entra, né, que chega, e, na verdade, o estímulo que chega e a resposta que é emitida pode ser a não esperada, porque justamente há aí essa alteração nesse processamento mesmo, em como ela vai interpretar esses sinais. E Muito aí, bom. né, reforço assim a importância da atividade física, porque aí o que acontece, né? E principalmente sendo uma prática sistematizada, porque as sensações que ela vai sentindo nessa prática, né? Então, essas dimensões do aprendizado sensório-motor vai auxiliando na interpretação, no reconhecimento que ela tem dessas sensações. Então, eu corri hoje, meu coração está disparando, eu estou suando. Que é isso? Não sei. Tá, então eu vou lá e faço de novo. Quando eu corro, acontece essa sensação. Então ele também vai se auto-percebendo, mas a partir de uma prática regular. E a minha segunda pergunta, você conhece José Júlio Gavião? Claro. Conhece? Claro. O José, lá nas suas ideias das lutas, ele colocou lá a ideia de lutas próximas, lutas de meia distância, lutas distantes, próxima lá vai ser judô, jiu-jitsu, kung fu vai ser um pouco mais distante, até as lutas com implemento. Tem alguma relação disso, quando você colocou que tem lutas sendo introduzidas? Que tipo de lutas vai Sim. estar sendo introduzida? Tem duas relações, eu acredito que a gente consiga fazer. Uma relação é em relação, né? Ficou redundante, mas é isso. Uma é em relação ao que eles até falam, né, dentro do estudo da luta, nessa perspectiva. Primeiro a tática, depois a técnica. Primeiro a tática de derrubar e depois ver como derrubar, né?
Se tem mãos, braços, faz de uma forma, se tem pernas, faz de outra, mas a tática, o objetivo naquele momento é derrubar. Para nós que estamos ensinando, né, na posição de professor de educação física, a gente precisa ter muito claro o que é que nós vamos ensinar, o que é que nós queremos ensinar para esse aluno. Então, por exemplo, a relação que eu faço dentro disso é: se eu quero ensinar, né, a luta de curta distância, eu vou utilizar implementos para proporcionar o combate de curta distância. Se eu quero, então, ensinar o meu aluno a chutar, por exemplo, eu vou usar de elementos para que proporcione espaços para que ele chute. E não necessariamente eu tenha ali que o tempo inteiro está falando chuta, 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 chuta. Eu posso utilizar marcadores visuais, pictogramas também, que vão fazer com que o meu ambiente contribua para o objetivo que eu quero realizar, que seria, no caso, o chute. Né? Então, se eu quero uma luta de curta distância, eu estruturo aquela aula para que seja algo necessário esse combate de curta distância. E já outra relação, né, que eu faço é justamente em relação ao quanto precisa se ter planejamento e objetivo para que então eu consiga de fato ensinar algo. Então não adianta só colocar uma técnica fechadinha de algum golpe sem pensar no objetivo daquele golpe. Não adianta eu pensar em uma estrutura fechada de movimento que eu quero que essa criança execute sem pensar no objetivo que eu quero que ela tenha dentro dessa atividade. As lutas dentro do espectro, ela vem, primeiro, né, da sua característica de individualidade, muitas vezes, ela vem como uma ferramenta ali que traz a individualidade dentro da prática, mas que também traz modelos a ser seguido. Então, a pessoa que está realizando alguns tipos de luta, ela tem o exemplo do colega do lado fazendo a mesma coisa, de um espelho fazendo a mesma coisa, e de um professor fazendo a mesma coisa. Então, se ela se perder na sequência do movimento, ela olha para o lado e ela consegue acompanhar. Ela não necessariamente precisa perguntar, que aí há a interação social para, então, saber qual a sequência do movimento. Então, a luta, por ser sistematizada, ela tende a ter essa afinidade maior para algumas pessoas que precisam de mais modelos de repetição. Muito obrigado, Thalita. Muito boa a tua resposta. Eu acho que ela ajuda um pouco. E eu acho que entra num ponto que a gente vai conectar com a próxima pergunta. Olá, pessoal. Nossa aula, Os Cuidados para a Iniciação das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo no Esporte Adaptado, com a professora Thalita Gonçalves Santos, está dividida em duas partes. Pessoal, não esqueçam de assinar nosso canal, compartilhar o vídeo, deixar lá no YouTube, linkar o sininho ali para os próximos vídeos e também compartilhar com seus estudantes de graduação. Lembramos que essa entrevista também estará disponível no nosso Instagram, @cbpp22. Até a próxima, pessoal!